duas palavrinhas interessantes: interesse e desejo. Às vezes nós queremos ouvir uma pessoa falando como ela fez para ganhar 1 milhão, como ela fez para conquistar carros, como ela fez para conquistar casa, como ela fez para conquistar resultados, seja lá quais forem, mas que foram resultados grandes, e a gente acha bonito, e chama a atenção da gente, a gente quer conseguir ter os mesmos resultados, mas a gente muitas vezes não entende que aquela pessoa, por mais que ela esteja falando o seu linguajar, ela passou por um processo psicológico, um processo mental, um passo a passo que ela teve que cumprir para que ela conseguisse obter os resultados que ela obteve. E existem algumas palavras-chave que fazem grande diferença na vida da gente e a gente deixa passar. Eu falei agora de interesse e desejo, parece uma coisa tão vaga, mas se eu falar para você, se você quer aprender a conquistar o seu primeiro milhão através de um produto, você vai vender um produto. Aquele produto você vai conseguir, em 7 dias, conseguir ter grandes resultados, isso vai começar a te chamar a atenção. E o que eu estou falando para você? Estou falando para você de interesses e desejos. Mas existe um caminho até você chegar, o ponto final é o desejo. Na realidade, o ponto final é a compra do cliente. Mas para chegar na compra, você passa pelo desejo do cliente. E antes disso, você vai passar informação para ele. E depois dessa informação que você passa para o seu cliente, você vai encontrar os interesses dele. Como é que você encontra os interesses? Você vai atingir o cliente através dessas duas formas. A primeira é o interesse do cliente. Se o cliente tem interesse, e para que ele tenha interesse, não tem como você chegar logo no desejo, a não ser que aquela pessoa já esteja psicologicamente preparada para a fase do desejo. E qual é a fase do interesse? A fase do interesse é quando você vai falar das partes técnicas daquilo que você está oferecendo. O que é? Algumas coisas que são bem lógicas e ele diz assim, isso é real, isso é verdadeiro, isso realmente é possível, isso existe. Por exemplo, quando a gente fala de tráfego pago, a gente quer ver na prática uma pessoa fazendo o tráfego pago, levantando uma campanha e obtendo resultados. Não é isso? Pronto. Então, isso se chama interesse. Você está conquistando o interesse do cliente através de assuntos técnicos. E aí, quando ele já sabe que isso dá resultado, eu estou falando agora de um cliente que já sabe que esse meio, que essas partes técnicas já dão resultados, você agora vai chegar no desejo do cliente. E qual é o desejo dele? Como chegar, aliás, no desejo dele? Depois do interesse, você atingiu a emoção. Porque quando você fala de que é possível que ele obtenha resultados através daquele produto que você está oferecendo para ele, agora o próximo passo que você já chegou através dessa conversa é a emoção. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de desejo, dos desejos do cliente. E o desejo é algo emocional. Você atingiu o lado emocional do cliente. Você chegou a um ponto onde o próximo passo já é ele fechar a venda com você. Então, basicamente, é você criar uma história, um personagem fictício, mas que seja possível, ou um personagem real, uma pessoa que conseguiu obter os resultados, e você vai pegar essa pessoa e colocar na frente do cliente. Ou você vai pegar o próprio cliente através da sua conversa, você vai esclarecer para ele que é possível ele estar dentro dessa história. Ou seja, você contou algo para ele, falou da parte financeira, ou falou de benefícios de algum tipo de produto, e você vai começar a conversar com ele falando o seguinte: imagine você estando nessa situação, aí você vai contar a situação. O que é um carro, uma casa, um resultado de questão de emagrecimento, ou seja lá qual for o produto que você estiver oferecendo para ele. Você vai, isso, na realidade, o que eu estou falando para você é de storytelling. O objetivo final seria você fazer com que ele sinta que aquela história na vida dele pode ser real. Ou seja, ele está vendo o próprio storytelling, né? Só que aí é uma coisa futura. Então, para que você chegue a esse objetivo final, que é o fechamento da venda, você tem que passar pelo processo do interesse e do desejo. Então, imagina, você está passando uma história para o cliente, você vai fazer com que você está convidando ele, o leitor, a pessoa que está lhe ouvindo ou lhe vendo, a se imaginar desfrutando daquele momento. Por exemplo, imagina você poder trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento, e poder ter renda suficiente para você não se preocupar com as suas contas do dia a dia, para você poder comprar o que você quiser, para você fazer aquela viagem dos seus sonhos.
Só que para isso você tem que passar por um processo de storytelling. Só em eu falar isso aqui não é o suficiente. Preciso contar uma história. E quando a gente conta a história, as pessoas se calam e elas escutam. Você vai contar a sua história. Se você tem algo a oferecer, você é o produto, você tem o produto dentro de você, você vai começar a contar a sua própria história. Dizer assim, olha, eu comecei minha vida assim. Eu era isso, eu era isso, eu era isso. Mas até que um dia eu consegui aprender algo que mudou a minha vida. Então você vai falar desse algo, disso que você tem e vai fazer aquela pessoa se sentir no seu corpo ou na sua vida. E aquilo, ela vai conseguir enxergar a história futura da vida dela. Você entendeu? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo agregou algo de importante na sua vida, eu peço o seu apoio, que você, em contrapartida, em troca, você siga a gente, compartilhe, comenta o que você achou e alguma pergunta, alguma informação importante que você possa